Eu garanto que você não vai sair deste vídeo sem algum filme bom para assistir, pois hoje teremos uma super lista com 12 filmes imperdíveis de ficção científica disponíveis no Amazon Prime Video. Cidade das Sombras é um filme de aventura e fantasia de ficção científica de 2008, baseado no livro de John Duprow, de 2003, The City of Ember, dirigido por Gil Kenan. O filme se passa em um futuro sombrio, onde a humanidade vive em Ember, uma metrópole subterrânea que foi construída há milênios para proteger os humanos de uma calamidade desconhecida. A cidade é abastecida por um antigo gerador que agora está falhando, ameaçando a subsistência de todo o seu povo. O enredo principal é centrado em duas adolescentes, Lena Mayfleet e Dawn Harrow, que buscam dicas sobre a história de Ember e tentam encontrar uma maneira de impedir o apagão total. O filme retrata um ambiente subterrâneo complexo, inspirado no steampunk, com prédios enormes, passagens mal iluminadas e uma sensação incomum de ruína. O conceito estiloso e os efeitos práticos do cenário contribuem para o visual apertado, mas bem-humorado, resultando em uma jornada visualmente atraente. Embora capture o fascínio do livro, o fluxo e o suspense são inconsistentes. Além disso, a sensação de gravidade da destruição iminente da cidade nem sempre é totalmente discutida e vários eventos da trama parecem apressados. No geral, é uma divertida aventura de ficção científica com um cenário intrigante e excelentes performances. Será extremamente interessante para fãs de histórias distópicas. 65. Ameaça pré-histórica. Esse é um thriller de ação e ficção científica de 2023, dirigido por Brian Woods e Scott Beck. O personagem principal da narrativa é Mills, um piloto de uma sociedade distante e altamente desenvolvida. No início do filme, Mills aceita uma missão intergaláctica de 2 anos para conseguir dinheiro para o tratamento médico de sua filha. Porém, a viagem dá errado quando sua nave cai em um planeta desconhecido, que se revela ser a Terra primitiva de 65 milhões de anos atrás. A história se desenvolve à medida que Mills precisa correr contra o tempo para alcançar a cápsula de fuga, localizada a muitos quilômetros de distância, enfrentando uma paisagem perigosa cheia de dinossauros ferozes. Embora 65 seja mais focado na tensão de sobrevivência do que na ação intensa, o filme apresenta efeitos visuais ótimas e cenas atmosféricas de confronto com dinossauros. A ideia de humanos chegarem à Terra antes do surgimento da humanidade é fascinante, mas o enredo carece um pouco de substância e ritmo. O conceito tem potencial, mas a história não é das mais absurdas, peca um pouco no desenvolvimento de personagens e momentos de aflição que ficaram meio repetitivos. No geral, 65 é um thriller de sobrevivência visualmente atraente, com uma abordagem interessante sobre tempo e evolução. Pode não atingir todo o seu potencial, mas os fãs de aventuras de ficção científica simples e encontros com dinossauros vão gostar desse filme. Submersos é um thriller de ação e ficção científica de 2019 que se aprofunda em um mundo bizarro no qual a realidade é quebrada. Após um incidente enigmático, um aspirante a arquiteto acorda em um mundo de sonho chamado coma, que é construído a partir de lembranças de pacientes em coma e apresenta um cenário imprevisível onde a física e a ciência se opõem ao entendimento. Com a ajuda de alguns dos que sobrevivem, o arquiteto tem que encontrar seu caminho através deste reino arriscado, enquanto é rastreado por seres assustadores conhecidos como ceifadores. O aspecto mais notável do filme são seus visuais alucinantes, que retratam estruturas flutuantes, estradas giratórias e física em mudança. Embora tematicamente intrigante, o ritmo narrativo é instável e há momentos em que o diálogo parece genérico e as questões filosóficas poderiam ter sido mais desenvolvidas.
No geral, é um thriller de ficção científica ousado, com visuais impressionantes e um enredo envolvente, mas fica aquém de ser verdadeiramente fantástico devido ao seu enredo errático e desenvolvimento de personagens sem brilho. Embora possa atrair fãs de filmes surreais e visualmente deslumbrantes, pode não ser tão forte para aqueles que buscam uma história poderosa. A série Divergente é uma trilogia de ação distópica baseada nos livros best-sellers de Veronica Roth, começando com Divergente e continuando com Insurgente e Convergente. Ambientada numa Chicago pós-apocalíptica, a civilização foi dividida em 5 facções: abnegação, audácia, erudição, amizade e franqueza, cada uma representando um valor específico. A narrativa gira em torno de Beatrice Tris, uma jovem que descobre ser divergente, ou seja, não se encaixa perfeitamente em nenhuma facção. Em Divergente, Tris decide se juntar à facção corajosa Audácia e faz amizade com o treinador 4, com quem desenvolve um forte vínculo. Enquanto passa por um treinamento rigoroso, ela descobre uma conspiração da erudição para derrubar a classe dominante e precisa aceitar sua verdadeira natureza para resistir. Os filmes têm um visual futurista sofisticado, com cenários de alta tecnologia e sequências de ação fluidas. Embora personagens secundários às vezes sejam subutilizados, Woodley e James sustentam o centro emocional da narrativa. A construção de mundo e a atuação no primeiro filme são excelentes. A franquia começou muito bem, com uma ideia envolvente e desenvolvimento de personagem sólido, especialmente em Divergente, mas perdeu um pouco de força narrativa e teve um desfecho pouco convincente. Ainda assim, é uma adição notável ao gênero de filmes distópicos de ficção científica. O Enigma do Horizonte é um filme de terror de ficção científica de 1997, dirigido por Paul Anderson. Este é realmente um dos clássicos subestimados que merece mais atenção. O enredo é centrado nos membros da equipe de resgate do nave Lewis e Clark, que são despachados para investigar o retorno da Event Horizon, uma nave espacial de pesquisa que desapareceu 7 anos antes. Ao entrarem na nave assustadora e deserta, eles rapidamente percebem que o propulsor gravitacional experimental da nave, projetado para gerar buracos de minhoca artificiais, pode ter destrancado a porta para um ponto muito mais perigoso. O enredo é centrado nos membros da equipe de resgate da nave, Lewis e Clark, que são despachados para investigar o retorno da Event Horizon, uma nave espacial de pesquisa que desapareceu 7 anos antes. Ao entrarem na nave assustadora e deserta, eles rapidamente percebem que o propulsor gravitacional experimental da nave, projetado para gerar buracos de minhoca artificiais, pode ter destrancado a porta para um ponto muito mais perigoso. À medida que alucinações bizarras e ocorrências terríveis surgem, a tripulação descobre que a nave foi contaminada por um poder aterrorizante fora da compreensão humana. Embora a combinação de ficção científica e horror cósmico do filme seja fascinante, às vezes ele depende do inesperado em vez do medo psíquico profundo. No geral, ele se destaca no gênero, graças aos seus visuais assustadores e à noção de destruição intergaláctica. Resistência. Ambientado em 2065, é um filme espetacularmente visual de 2023, dirigido por Gareth Edwards. O enredo se desenvolve em um futuro onde uma explosão nuclear em Los Angeles, atribuída à inteligência artificial, leva os países ocidentais a declararem guerra contra as IAs. Por outro lado, a Nova Ásia ainda abraça a IA, gerando um conflito global. A trama acompanha Joshua Taylor, um ex-agente das Forças Especiais, contratado para eliminar o criador de uma inteligência artificial avançada que desenvolveu uma arma misteriosa que pode acabar com a guerra. Após invadir uma instalação asiática, Joshua descobre verdades sobre seu passado e a verdadeira natureza da guerra, levando a uma decisão crucial que pode mudar o destino de humanos e IAs. O filme apresenta efeitos visuais impressionantes,
Excelente construção de mundo e emoção nas atuações, especialmente de Washington e Voiles. A visão do filme sobre IA como seres compassivos, e não apenas ameaças, oferece uma nova perspectiva ao gênero. Embora tenha metas artísticas e temáticas ambiciosas, que nem sempre se realizam completamente, Resistência é uma contribuição notável ao cinema sci-fi, que nos faz refletir sobre a evolução da relação entre humanos e inteligência artificial. Alien Romulus é um filme de terror de ficção científica de 2024, dirigido por Fede Álvares. Situado nos anos entre Aliens, de 1986, e o primeiro Alien, de 1979, a história gira em torno de Rain Carradine, uma menor rejeitada no sombrio assentamento estelar de Jackson, sob restrições repressivas impostas pela Weyland Yutani Corporation. Rain, seu irmão artificial Andy e vários outros colonos partem em uma jornada arriscada para a Renascença, uma estação espacial desativada, em busca de uma saída para sua terrível situação. Ao chegarem, eles involuntariamente liberam xenomorfos latentes, o que resulta em uma batalha aterrorizante pela sobrevivência. Retornando às origens da franquia, o filme enfatiza a sobrevivência e o isolamento enquanto introduz um final novo e inquietante. É sem dúvida o melhor filme desde o primeiro Aliens. No geral, Alien Romulus traz de volta todos os aspectos cruciais da franquia Alien, oferecendo uma experiência visual envolvente e marcante que será intrigante para fãs novos e leais. 2019, O Ano da Extinção, dirigido por Michael e Peter Spierig. É um filme de terror e ficção científica distópica de 2009. O filme se passa em um futuro próximo, onde a maioria da população virou vampiro por conta de uma epidemia. Os humanos estão quase extintos e os vampiros enfrentam uma crise severa de abastecimento de sangue. A história segue Edward Dalton, um hematologista vampiro que simpatiza com os humanos e está desesperadamente tentando criar um substituto artificial para o sangue, a fim de evitar a extinção das duas espécies. O filme oferece uma visão estilosa e sombria do tema dos vampiros, fundindo ficção científica, terror e elementos góticos. A ideia de uma sociedade dominada por vampiros, enfrentando dilemas morais e escassez de recursos, é uma abordagem inovadora para um tema geralmente saturado de clichês. Embora seja mais voltado para a ação e às vezes previsível, o filme se mantém envolvente. 2019. O Ano da Extinção é um thriller vampírico inteligente, estiloso e provocativo, oferecendo mais do que apenas sangue e sustos. É uma metáfora intelectual, envolta em ficção científica de terror, tornando-se uma adição única ao gênero. A Bruxa, Parte 1. A Subversão é um thriller de ação e ficção científica de 2018 que Park Hoon-jung dirigiu. A narrativa é centrada em Ja-yoon, uma típica estudante do ensino médio que leva uma existência pacífica com seus pais adotivos. Mas anos depois, após participar de um evento de talentos na televisão, Ja-yoon se torna alvo de pessoas perigosas que dizem saber algo sobre seu passado. Enquanto ela é perseguida por um esquadrão de agentes enigmáticos, fatos surpreendentes sobre a identidade, habilidades e passado sinistro de Ja-yoon começam a vir à tona. O filme tem uma estética visual aprimorada, fortalecendo sua narrativa com sequências de ação dramáticas e visuais elegantes. A atriz Kim Da-mi faz uma performance excepcional, interpretando a Ja-yoon, transformando-se de uma jovem ingênua em uma força terrivelmente forte. Durante a maior parte do filme, sua personagem é mantida em suspense, o que aumenta o interesse em sua transição. Enquanto a primeira metade lenta desenvolve a antecipação com maestria, alguns espectadores podem achar que ela se arrasta antes que a ação comece. No geral, é uma combinação atraente de ficção científica, ação e suspense, com sequências de lutas selvagens e uma forte atuação principal. Embora demore mais para ganhar força, a recompensa vale a pena, tornando-o imperdível para fãs de aventuras sombrias e cheias de ação. Moonfall,
Ameaça lunar. Por alguns motivos desconhecidos, a Lua sai da órbita e acaba se deslocando e indo em direção à Terra, e isso faz com que meses depois ela cause uma enorme colisão com o planeta Terra e, consequentemente, colocando todos os seres humanos em risco. Uma grande descoberta foi feita simultaneamente pela NASA e por um homem conhecido como K.C. Houseman, que é interpretado por John Bradley, aquele de Game of Thrones. Ele é um teórico da conspiração que tenta convencer o mundo que a Lua é uma construção artificial criada por alienígenas, com objetivos bastante tenebrosos, a ex-astronauta. E agora a diretora Jocinda Fowler acha que pode resolver essa terrível situação e impedir que o impacto aconteça. Porém, apenas um de seus colegas acaba acreditando nela. Um grupo de cientistas não especializados no assunto, em uma situação de emergência como essa, aceitam uma missão de ir até a Lua e impedir a colisão antes que a humanidade seja extinta. Mas ao chegarem por lá, eles começam a perceber que a Lua não é exatamente o que pensavam que era. E com a humanidade à beira da destruição, Jocinda precisará unir forças com o homem do seu passado e um teórico da conspiração para uma missão impossível no espaço para salvar toda a humanidade. Moonfall é um filme de 2022 e tem duração de 2 horas, sendo mais uma ótima pedida. Interestelar. Em um futuro próximo, a Terra sofre com tempestades de poeira, fome e mudanças climáticas catastróficas. Cooper, ex-piloto da NASA, é recrutado para liderar uma missão interestelar em busca de um novo planeta habitável para salvar a humanidade. A jornada leva a gente através de um buraco de minhoca em outra galáxia. O filme aborda viagens no tempo, relatividade, amor e sacrifício, combinando ciência real com especulação filosófica. Visualmente espetacular, a produção teve consultoria científica de Kip Thorne, físico ganhador do Nobel. Interestelar é um filme de 2014 e é uma obra de arte em formato de filme. Distrito 9. E para encerrar a lista com chave de ouro, e digo isso com muito orgulho, é sério. Ninguém pode morrer sem assistir este filme, pois Distrito 9 é um dos filmes de ficção científica mais impactantes das últimas décadas. É um filme de 2009 dirigido por Neil Blomkamp. A história se passa na África do Sul, onde anos atrás uma nave alienígena apareceu e os extraterrestres, conhecidos como camarões, foram confinados na área chamada Distrito 9, que é basicamente uma favela onde esses alienígenas vivem confinados após pousarem na Terra. O governo contrata a empresa MNU para realocar os alienígenas para uma nova zona. O protagonista é o Icus, funcionário da MNU. Lidera a operação, mas acaba sendo exposto a uma substância alienígena, tornando-se alvo da própria empresa. O estilo de falso documentário e os efeitos visuais impecáveis tornam os alienígenas incrivelmente reais. A fusão de crítica social afiada, ficção científica, emoção e atmosfera se conectam com o espectador e acaba te prendendo do início ao fim. A violência e o realismo podem ser pesados para alguns, mas como falei antes, nenhum fã de ficção científica pode morrer sem assistir essa obra de arte em forma de filme. É imperdível para fãs de ficção centrada em personagens, com uma mensagem poderosa sobre brutalidade e compaixão humana. Agora, comente os filmes que você vai assistir desta lista, ou cite algum que eu poderia ter colocado e que vale a pena lembrá-lo. Eu tenho certeza que este canal vai te ajudar na hora de escolher uma série ou filme para assistir. Então inscreva-se para não perder o canal Flix de vista. Sempre trago vídeos como este, dando opiniões sinceras, falando tanto dos pontos bons como dos pontos ruins de cada filme ou série.